Então, Deus abençoe os irmãos. Nós estamos muito alegres por aquilo que Deus está fazendo, unindo pastores e homens de Deus, apóstolos e profetas, né, que têm uma visão de cobertura mútua. E hoje eu gostaria de compartilhar um pouco sobre qualidades de um homem de Deus que enxerga as gerações. E nós temos exemplo disto em Caleb e Josué. Em Josué capítulo 14 e capítulo 15 também, fala sobre como Caleb, depois de 45 anos, que Deus havia dado a promessa dele de herdar um monte na terra prometida, ele persistiu. E junto com Josué eram os únicos dois daquela primeira geração que alcançaram a terra prometida. E ele foi pedir, reivindicar aquele monte na sua herança da parte de Josué. E foi dado. Ele disse que ainda tinha toda a força da sua juventude, né? Então, nós vemos que nós podemos ser Calebes também. Diz que Caleb tinha um espírito diferente, um outro espírito do que aqueles outros 10 espias. Josué e Caleb se destacaram totalmente diferente do que os outros espias que tinham visão negativa. E Caleb tinha também uma visão de fé na promessa de Deus. E ele acreditava que Deus cumpriria a sua palavra. E a visão de Caleb foi uma visão transgeracional. Ele não estava sozinho. Ele era chefe de um clã. E ele tinha sua família, e ele tinha pessoas que ele, de certa forma, mentoreava e liderava, né? E também ele diz com Josué: eu tenho a mesma força e vigor que eu tinha quando jovem, há 45 anos atrás. E outra coisa que Caleb tinha era uma paciência. Ele aguardou todo aquele tempo. Às vezes nós temos pouca paciência, né? Deus prometeu, estamos com uma visão para aquilo que Deus vai fazer e não acreditamos realmente no cumprimento logo, e talvez não seja logo, mas temos que crer que vai se cumprir. E Caleb passou o bastão. Ele não ficou segurando o bastão. Ele transicionou, vamos dizer, o seu ministério, aquilo que ele tinha recebido do Senhor, para seu genro, Otoniel. Em Josué 15 fala sobre isto. E ele repassou para o seu genro essa visão e essa responsabilidade. Em 2 Timóteo 2,2 diz: e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Nós temos uma responsabilidade de passar o bastão, de mentorear, de discipular e preparar os novos líderes, a nova geração. E nós também precisamos ser pais espirituais. A Bíblia fala sobre o pai como mentor, como evangelista, como pastor da sua própria casa, como mestre que ensina a criança desde pequena, que é profeta como Amã, nos Salmos, que profetizou sobre todos os seus filhos, que eram muitos, acho que 14, e um pai também como intercessor, interceder por esta nova geração. E um pai amigo. Em Provérbios 4:3 diz: quando eu era menino, ainda pequeno, em companhia de meu pai, um filho muito especial para a minha mãe. Esta intimidade de uma geração com outra. Caleb com, no caso, Otoniel. Ou você e eu com essa geração que Deus está levantando. É a hora de Calebes. Você deseja ser um Caleb? E eu quero. Deus te abençoe. A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é Davi Lago, falo aqui de São Paulo, do escritório aqui de casa, gravando esse vídeo a pedido do pastor Chore, para conversarmos aqui no Cobertura Mútua sobre a importância do amor intergeracional, como é vital que diferentes gerações de lideranças cristãs possam conviver em amor, aprendendo umas com as outras, fortalecendo umas as outras. Está escrito assim, 1 Pedro, capítulo 5,
na abertura do capítulo, verso 1. Portanto, apelo para os presbíteros que há entre vocês, e o faço na qualidade de presbítero como eles, e testemunho dos sofrimentos de Cristo, como alguém que participará da glória a ser revelada. O apóstolo Pedro inicia esse trecho tão importante para líderes, mostrando, por um lado, sua humildade de se colocar lado a lado com outros presbíteros, ele que foi uma testemunha ocular de todos os acontecimentos na vida do Senhor Jesus Cristo, em todas as listas dos 12 apóstolos. O nome de Pedro sempre vem em primeiro lugar, mas aqui ele se coloca como um dos presbíteros e invocando, reivindicando essa posição como um pastor eleito, escolhido, separado pelo próprio Deus. Ele diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Aqui o imperativo pastoral, o imperativo de todos aqueles que são chamados com essa vocação de apacentar as ovelhas do Senhor. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Mostrando aqui o aspecto da graça, o aspecto do pastor nunca ser um mercenário, um líder nunca ser uma pessoa que se coloca numa posição, como ele vai dizer aqui, não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir, né? Sempre de livre vontade, não por obrigação, como diz o texto. Aí ele diz assim, verso 3, não hajam como dominadores dos que lhes foram confiados, mas como exemplos para o rebanho. Então, as gerações de presbítero, presbítero significa, né, ancião, pessoas, quer dizer, numa posição mais velha, uma posição mais experiente, uma posição mais antiga, uma posição que tem a ver com o passar dos anos. Se espera o quê? Uma vida exemplar. Se espera o quê? Uma vida no altar, uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida com frutos, como o Senhor Jesus nos disse. É o que separa o verdadeiro pastor dos falsos pastores, os falsos profetas, que não tem fruto na vida deles. E aí diz assim no verso 4, porque quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Está falando aqui sobre a prestação de contas. Mas eu acho, para fechar aqui, interessante o verso 5, que diz: da mesma forma, jovens, sujeitem-se aos mais velhos. Sejam todos humildes uns para com os outros, porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graças aos humildes. Então, nós vemos aqui, quando fala de jovens, no verso 5, está imediatamente em um contexto de discussão pastoral. Claro, pode ser aplicado esse verso ao jovem como um todo, mas o contexto imediato ele está falando de pastores, de presbíteros, de anciãos e, da mesma maneira, jovens. Podemos fazer aqui a leitura, então, de uma liderança mais jovem. Os líderes mais jovens, de igual modo, devem se sujeitar aos mais velhos com toda a humildade para com todas as pessoas. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Que bonito texto, falando de diferentes gerações. Os anciãos, que devem ser um modelo, não de ganância, não de tirania, nada de pastor Führer, pastor ditador, não. Como está escrito, com amor, com graça, como modelos de vida, de casamentos, como homens de palavra, como homens de caráter ilibado, reputação ilibada, e os mais jovens não serem orgulhosos, serem humildes, terem um coração quebrantado, aprenderem com a experiência dos mais velhos, porque Deus se opõe aos orgulhosos. Está escrito lá em 1 Timóteo também, né, que o líder não deve ser neófito, não deve ser novo na fé, recém-convertido, para que não se ensoberbeça e caia na mesma cilada do diabo. Então, a questão do orgulho, que as novas gerações tenham esse quebrantamento. Nenhum líder jovem está reinventando a roda, pelo contrário, tem uma linda e rica história sendo construída pelo próprio Deus. Que Deus abençoe as velhas, as novas gerações e que o amor intergeracional seja uma realidade em nosso tempo. A paz. Meus queridos, prazer muito grande participar aqui através do vídeo da conferência e falar sobre essa sinergia de gerações. O último livro que eu escrevi agora, lancei há 2 meses atrás, é O Plantador de Tâmeras. Alguém
que está plantando uma semente para que se o Senhor não voltar, essa semente vai com certeza se tornar a grande árvore do reino de Deus, com muitos frutos, frondosa. Nós vivemos hoje com um privilégio tremendo de ter 4 gerações agindo na ação, na obra de Deus de uma maneira tremenda, com frutos e frutos aparecendo em todos os sentidos, seja na vida profissional, seja na vida espiritual. São homens e mulheres, crianças, adolescentes, jovens e aqueles da melhor idade, fluindo no Senhor. Deus tem usado de uma maneira tremenda. Eu tenho visto crianças de 8, 9, 5 anos de idade sendo usados por Deus de uma maneira maravilhosa. Tenho presenciado uma ação do Senhor nos prés e nos adolescentes de uma maneira poderosa da Igreja Fonte da Vida, e isso tem sido um bálsamo para o meu coração. E tenho visto Deus agir nos jovens, eu vou falar jovens até 40 anos de idade, porque até 40 anos de idade, na minha concepção, ainda tem a força da juventude, agindo ministerialmente, fluindo no reino de Deus, e aqueles da maior idade, a partir de 40 anos, que Deus tem usado de uma maneira poderosa. Qual é o problema hoje que nós percebemos? É que a igreja não amadureceu e não recebeu de Deus a visão de agir em sincronia entre as gerações. A gente percebe quando Deus levanta alguém na força da juventude, os mais velhos dão com atitude, entre aspas, de equilíbrio, fecha o espaço daquela pessoa para que ela não cresça e nem possa frutificar aonde ela nasceu, aonde ela está plantada, porque tem medo de perder o seu espaço. E muitas vezes envia aquela pessoa. Nós precisamos canalizar os potenciais, precisamos canalizar a forma que Deus quer usar o seu exército nos últimos dias. Você que tem mais de 40, mais de 50, mais de 60, Deus não tem um plano de aposentadoria para você. Pelo contrário, se você ler o Salmo 92, você vai entender que na velhice darão ainda fruto e vão receber a unção do bálsamo que vem de uma maneira tremenda sobre as nossas vidas, renovando e fazendo com que nós possamos rejuvenescer em Cristo Jesus e produzir muitos frutos. Não precisamos preocupar com as gerações mais novas. As gerações mais novas têm que aprender a respeitar o caminho, a sabedoria, a maturidade daqueles que têm mais idade. Se nós fizermos isso, e se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, Plantador de Tâmeras, eu descrevo com mais detalhe mais detalhes, a maneira com que essa sincronia é feita, com certeza vai ajudar você no seu ministério e aonde você está executando a vontade de Deus. Agora, Brasil e Estados Unidos estão muito ligados, né? Nós estamos muito ligados. Recebemos a influência americana por muitos anos. E os Estados Unidos é um exemplo para nós todos, né, em todos os sentidos. E espero que essa comunhão mútua possa crescer e as experiências possam ser, de alguma maneira, compartilhada e enriquecer a igreja nesse intercâmbio. Deus abençoe vocês. Deus fale contigo aí nesse momento de conferência. Eu vou me ater só um versículo para ajudar na oração. Em Salmo 71, 18, diz: agora estou velho e os meus cabelos ficaram brancos. Não me abandones, ó Deus, até que eu tenha anunciado o teu poder, ou demonstrado o teu poder à próxima geração e às gerações futuras.
e os teus feitos poderosos. Alguns de nós aqui escondem o cabelo branco porque a gente rapa, né? É para refletir mais a glória de Deus, é por isso. Mas nós representamos uma geração, meu pai é uma geração, lógico, pai de bastante pastores, quem sabe aqui, mas nós temos filhos que já estão entrando no ministério. Meu filho já é pastor há 7 anos, 8 anos, tenho netos que 5 anos é o mais velho, mas nós temos que repassar para eles o amor que foi falado, o lavar os pés, o amor por Cristo. E nós temos que agora, estendendo as mãos, declarando: Senhor, nós vamos repassar para eles essa nova geração, essa conexão onde nós não os rejeitamos, mas nós os aceitamos, nós lavamos os pés deles. Quem lava os pés é o líder. Lavamos os pés da nova geração, amém? E aceitando suas diferenças, como nossos pais aceitaram as nossas diferenças, amém? Então, quero convidar que ficamos de pé. Eu vou simbolicamente aqui ungir. Uau, isso aqui é para manchar. Depois quero ver assinar o teu nome aqui, amém? Amém, Jesus. Estenda as suas mãos, nós vamos orar e nós vamos transmitir da nossa parte o nosso compromisso ao primeiro amor com o Senhor, o nosso compromisso de unidade aqui, para que eles recebam o mesmo legado. Pai, no nome de Jesus, nós estamos agora, Pai, representando aqueles que nos antecederam. Também, Senhor, agora que Tu nos colocaste em posição de autoridade, Senhor, nós transmitimos à nova geração, Pai, que eles não serão desconectados, mas nós sim, Senhor, lavaremos seus pés. Nós sim, Senhor, mostraremos, Senhor, e modelaremos como é, Senhor, servir uns aos outros, aceitando mesmo com diferenças. Pai, que a unidade do Espírito, Senhor, seja preservada, Senhor. Mesmo que eventualmente Tu nos unirás, Senhor, pela fé, mas pelo Espírito sejamos unidos, Pai. Pai, transmita, Senhor, essa conexão. Pai, que ao passarmos o bastão a essa nova geração, que eles conheçam a Deus, como foi dito, como amadores que amem a presença de Deus, como aqueles, Senhor, que primeiro, antes da esperteza da internet e outras coisas, eles conhecem o seu Deus. Pai, Tua palavra diz em Daniel que um povo que conhece o seu Deus fará proezas. Em inglês, Senhor, diz: a people that know their God will do mighty exploits. E Pai, nós dizemos em nome de Jesus que essa nova geração faça proezas porque conhecem a fonte. E Pai, nós transmitimos para ele bênção, Senhor. Todas as formas, Senhor, de bênçãos, de expressões, sem abrir mão do primeiro amor, Pai. Abençoamos essa nova geração e dizemos: bendita seja, que corram e que terminem forte como nós, Pai. Em nome de Jesus, abençoamos a unidade, aceitamos, Senhor, o novo que vem, o novo vinho com o novo odre, Senhor, mas a pureza vem Tua, Senhor. Santidade e poder, Senhor, demonstrando o poder do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém.